Jovens. Agora que já criamos uma conexão durante esses encontros, e aprendemos diversos assuntos nesse momento EAD, tenho uma pequena confissão, falta pouco para acabar a nossa unidade curricular, por isso, temos que estar focados nos conteúdos propostos. Sendo assim, nesta apresentação, serão abordados os principais conceitos referentes aos moldes de injeção de polímeros. Basicamente, neste processo consiste na inserção forçada de material para cavidades internas que possuem o formato do produto. Para iniciar a reflexão sobre esta primeira parte da sua atividade, é preciso primeiramente saber quais são as características de um produto injetado. Além disso, deve-se saber que tipo de molde ajuda na redução de reprocessamento de materiais e qual tipo poderá contribuir para a redução da necessidade de mão de obra. Estes detalhes fazem toda a diferença na hora de definir que tipo de molde é necessário e na determinação dos recursos para a obtenção do produto final. Assim, os conhecimentos adquiridos ao final deste processo lhe darão subsídios para identificar os aspectos construtivos e funcionais dos moldes, tendo em vista as características dos equipamentos. Bons estudos! Eu sou o Antônio, e estarei acompanhando vocês durante esse conteúdo. O que acharam do vídeo anterior? Me conta, conseguiram ver uma luz no fim do túnel? Brincadeiras à parte. Em algum momento chegaram a imaginar que um único molde pode possuir diferentes partes e componentes? Ou melhor dizendo, conseguiram compreender qual a função de cada parte do molde? Acredito que não. Mas não tem problema. Por isso que estarei aqui. Vamos descobrir isso juntos. Portanto, vamos iniciar pelo básico. Sua definição, características e até mesmo os diferentes tipos de moldes que encontramos no nosso ramo. Aproveitem ao máximo. Antes da sua definição, precisamos lembrar rapidamente do processo de injeção, que funciona da seguinte maneira. O material é abastecido num funil de alimentação caindo por gravidade à medida que uma rosca gira em dois sentidos, assim o mesmo é transportado, aquecido e plastificado por essa rosca através do atrito gerado e também das resistências elétricas, sendo injetado num molde que dá forma ao produto final. Um molde de injeção é um ferramental completo capaz de reproduzir formas geométricas desejadas através de cavidades que possuem os formatos e dimensões do produto desejado. Um molde deve ser projetado levando em consideração os fatores pertinentes ao produto, forma geométrica, aplicação do produto em campo, demanda de produção, processos de acabamento em fase posterior, peso do produto final, a matéria-prima, tipo de composto polimérico e seu respectivo valor de contração, fluidez, pressão e temperatura de processamento, e a máquina a ser utilizada, espaço entre as colunas da máquina, capacidade de injeção, distância entre as placas, força de fechamento, furo de centragem, sistema de fixação, sistema de refrigeração. O projeto de um molde deve ter como principais objetivos
A. Permitir o preenchimento eficaz de todas as cavidades. B. Facilitar o resfriamento. C. Promover extração das peças sem danificá-las. D. Produzir peças com qualidade com o menor tempo de ciclo possível. O projetista deve levar estes fatores em consideração para projetar um molde que atenda a todas as especificações de processo e qualidade do produto. Portanto, o conhecimento detalhado dos elementos e sistemas de composição de um molde de injeção também acaba sendo imprescindível para o técnico de processo, pois isto irá facilitar a resolução de problemas no processamento e na melhoria contínua do processo. Agora que você conheceu a definição de um molde de injeção, veja quais são suas características principais. Um molde de injeção é dividido basicamente em duas partes principais, conjunto superior e conjunto inferior, conforme aponta o vídeo a seguir. Essa divisão é baseada na linha de abertura, fechamento do molde, que permite a retirada do produto. Os conjuntos são fixados na máquina injetora através de presilhas ou garras especiais, e também com a utilização de calços e parafusos. O conjunto superior está preso na parte fixa da máquina e o conjunto inferior na placa móvel da injetora, que é responsável pelo movimento que possibilita a abertura e fechamento do molde. Lembrando que a máquina injetora pode estar configurada para trabalhar com o molde no modo automático, quando o operador não necessita intervir no processo e a máquina segue ciclos contínuos sem paradas intermediárias. Já na configuração semiautomática, o ciclo de injeção é interrompido para que o operador faça alguma intervenção no processo, como a retirada da peça manualmente, adição de inserto na cavidade. Antes de realizar a injeção ou adicionar um lubrificante para auxiliar como desmoldante. Com base na NR12, as máquinas atuais são muito bem projetadas, com uma série de sensores de fechamento desde a porta de proteção até mesmo na tampa do bico de injeção, visando a proteção do operador enquanto está produzindo. Nesta etapa agora, gostaria que vocês consultassem a apostila da nossa unidade curricular que está no nosso ambiente virtual, e fizessem uma leitura da página 46 até a 55. Lá vocês vão encontrar as definições de cada parte que é composta um molde, e principalmente ajudar a compreender as suas funções. Nessa leitura também vão encontrar os diferentes tipos ou modelos dos pontos de injeção e quando teoricamente cada um pode ser aplicado. Sendo assim, no próximo slide teremos um pequeno vídeo explicando de maneira simples e direta os componentes de um molde e porta-molde. Aproveitem a oportunidade. Nesta aula conheceremos os componentes e sistemas que fazem parte de um molde e de um porta-molde, o que é muito importante nesta fase de nosso curso, pois precisamos conhecer todo o conjunto envolvido para termos maior clareza ao realizarmos nossos projetos de moldes. Pronto para começar? Observe este conjunto, chamado de molde ou também de porta-molde. Geralmente a palavra molde é utilizada para designar as placas que contêm as cavidades onde o produto é formado, e porta-molde é o nome dado às demais placas que compõem este conjunto e que possibilitam sua montagem na máquina de injeção ou sopro. Na maioria dos casos, o porta-molde é comprado de empresas especializadas, como por exemplo a Polymolde, que disponibiliza vários modelos com dimensões padronizadas. Já o molde geralmente é confeccionado em ferramentas locais devido à complexidade de concepção das cavidades e o alto custo envolvido. O mesmo porta-molde pode ser utilizado para diversos moldes, desde que obedecidas as dimensões padronizadas e esforços envolvidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o molde. Observe que ele é composto por uma placa superior chamada placa porta-cavidade superior e por uma placa inferior chamada placa porta-cavidade inferior. Entre estas placas temos o produto, que é formado no momento da injeção do polímero. As cavidades constantes nestas placas podem ser postiças para que possam ser substituídas ao se desgastarem e aproveitando a placa porta-cavidade.
Para a correta montagem na máquina, acima da placa porta-cavidade superior temos outra placa, chamada placa base superior, que contém os furos para as colunas que fixam todas as partes do conjunto do molde e porta-molde, garantindo o seu correto alinhamento, e contém também os rebaixos para encaixe do anel de centragem e bucha de injeção. A seguir é montada a placa porta-cavidade superior e a placa porta-cavidade inferior, as quais contêm as furações para as colunas e outros sistemas. Estas placas necessitam de sistemas de alimentação do material polimérico, que entra pela bucha de injeção e se desloca até a cavidade através dos canais de alimentação. Na linguagem popular, esta parte oca do produto é chamada cavidade e esta parte maciça é chamada macho. Podem existir produtos onde as duas placas contenham cavidades e algum detalhe interno seja feito com uso de outros sistemas e dispositivos. Tudo depende da complexidade do produto. Para resfriar a peça, dentro das placas porta-cavidade são desenvolvidos sistemas de resfriamento através de canais, onde geralmente circula água ou outro fluido refrigerante. Após a placa porta-cavidade inferior, temos a placa suporte, que recebe alguns dos esforços envolvidos, principalmente do fechamento do molde e da pressão de injeção. Para permitir a extração da peça, temos os extratores, que são estes pinos na parte inferior, alocados na placa porta-extratores. Após a injeção e resfriamento do polímero, a placa extratora movimenta-se e os extratores tocam a peça, facilitando sua extração da cavidade e do macho. Seu projeto e deslocamento deve ser cuidadoso para não danificar o produto. Temos ainda os calços espaçadores nas laterais, a placa base inferior que sustenta o conjunto e a coluna do molde ou pilar. Dentro deste conjunto temos diversos parafusos e outros detalhes construtivos necessários, que não detalharemos aqui. No projeto de moldes é comum ouvir falar em gavetas, que são mecanismos que possibilitam a obtenção de produtos mais complexos, permitindo a correta extração da peça. Observe este projeto. Sua extração com apenas duas placas não seria possível, por isso ele contém estas gavetas laterais, que se deslocam individualmente no momento da extração, permitindo a correta extração desta peça. Finalizamos aqui esta aula, onde aprendemos sobre os componentes do molde e do porta-molde, conhecimento muito importante nesta fase de nosso curso. Jovens, acessem o QR Code da imagem com a câmera do seu celular e assistam ao vídeo do YouTube. Mesmo estando em inglês, tenho certeza que vocês vão conseguir compreender o mesmo. Nele vocês podem verificar alguns dos diferentes processos da nossa área e vai ajudar e nos dar uma base para a atividade a seguir. Até aqui, você pôde perceber que há grandes possibilidades na construção de moldes de injeção, o que torna cada molde um projeto singular, pois cada peça possui suas particularidades que serão analisadas para a construção deste ferramental. Ao projetar um molde de injeção, as primeiras considerações se referem ao peso, tamanho e desenho da peça. Na sequência, deve-se decidir sobre a localização e a quantidade de cavidades no molde, o local mais adequado para entradas, os elementos de extração e a necessidade de inserções metálicas e roscas. Baseando-se no peso e no tamanho das peças, é possível definir o tipo de máquina injetora ideal. Os principais dados considerados por um projetista de moldes em uma máquina injetora devem ser a capacidade de injeção, a força de fechamento e a sua capacidade de plastificação. Para apresentar melhor os tipos de moldes de injeção, existem algumas classificações: 2 placas, 3 placas, câmara quente, com gaveta, entre outros. Essas classificações você irá conhecer na leitura da página 56 até a 64.
Prestem bastante atenção e façam as anotações que acharem pertinente. Tenho certeza que vamos utilizar esses conceitos durante a nossa unidade curricular. Sabemos que os moldes de injeção de termoplásticos são construídos em variados tipos de materiais, desde os aços de alta liga usados em moldes para séries muito longas e mais exigentes, até aços ao carbono para peças menos críticas e séries muito curtas. Além disso, para séries protótipo ou para séries muito curtas são usadas ligas de alumínio ou, mais recentemente, materiais não metálicos nas zonas moldantes, dando origem ao que se designa por moldes híbridos, isto é, com materiais metálicos e não metálicos. Um molde de injeção é composto por sistemas dotados de elementos que promovem o seu funcionamento. Dentre os sistemas, tem-se o de refrigeração, alimentação e extração. O sistema de resfriamento possui grande importância no ciclo de produção, já que, normalmente, a maior parte do ciclo é representada pelo tempo de resfriamento. Portanto, a eficiência deste sistema impacta diretamente na produtividade da máquina. O sistema de alimentação é aquele responsável por encaminhar o melt para o interior das cavidades, enquanto o de extração realiza a retirada das peças já solidificadas do interior do molde. Neste capítulo, você estudou com detalhes a construção de um molde de injeção e compreendeu que um molde é composto por sistemas, e os sistemas são compostos por alguns elementos, ou peças. Além de estudar as características de um produto injetado, você percebeu que, dependendo do tipo de molde, é possível reduzir o reprocessamento de materiais e diminuir a mão de obra necessária para a realização de um produto. Nesta atividade, precisamos seguir as orientações anexadas que estão no nosso ambiente virtual. Os vídeos dessa atividade também estão lançados na plataforma. Se cuidem e bons estudos!